Bom, vamos entrar aqui no assunto do Soteldo e lembrando que está rolando a enquete aqui se você foi a favor ou não da contratação do Soteldo. Por enquanto aqui estamos com 393 votos, a grande maioria até agora a favor da contratação do Soteldo, de onde eu me incluo, tá? De onde eu me incluo, eu fui muito a favor da contratação do Soteldo. Eu sempre gostei do Soteldo, porque o Soteldo me lembra o Gilson Gênio, que jogou no Fluminense na década de 70, e o Jucimar também, grandes baixinhos jogaram no Fluminense, jogaram muito, o próprio Conquinha também, quem não lembrar do Conca, também um baixinho, Romário. Um semi-anão, que ganhou um campeonato brasileiro pra gente praticamente sozinho, jogando as 36 partidas do brasileiro. Quer dizer, então, o que eu gosto no Soteldo, né? Quem diria... Quem imaginou eu estar falando isso, um jogador venezuelano, né? O que eu gosto da característica do Soteldo? Habilidade. Coisa que está carente, aquele jogador que dribla com as duas pernas, né? Tanto que se você ver o mapa do calor do Soteldo jogando com o Renato Gaúcho, o Soteldo jogava pelos dois lados praticamente igual. Você vê os gols do Soteldo, ele tanto faz gol com a perna direita, quanto dribla com a perna direita, dribla com a perna esquerda. É um jogador extremamente inteligente, difícil de marcar. Agora, tem o pacote, né? Tem um pacote completo que vem com ele. É um jogador difícil de lidar, indisciplinado, e agora está com esse problema de contusão. Mas lembrando que o Soteldo já está atuando pela seleção da Venezuela, jogou contra a Bolívia agora, jogou acho que 30 minutos, e vai jogar de novo, né? Então, e assim, o jogador quando está sem motivação, o jogador que é meio, vamos dizer assim, o estilo do Soteldo, não vou dizer malandro, não vou dizer bem isso, o jogador, do jeito como ele é, do tipo de jogador que ele não vai se dedicar. E ele está fazendo uma força absurda ele fez uma força absurda para sair do Santos, para ir para o Fluminense, por causa do Renato Gaúcho mesmo, por causa do Mundial de Clube, que isso aí é uma baita de uma vitrine, né? E assim, eu estou muito esperançoso, porque eu acho que o Keno é um jogador que quebra a linha do nosso time, só que ele já está com uma idade avançada, está com esse negócio de controle de carga, e é o que a gente tem de 1 para 1, e o Soteldo é esse jogador de 1 para 1. Um jogador que pode cavar uma falta da entrada da área. Então, assim, os valores assustam, como o Ivo gosta de dizer assim. Sim, mas o mercado está muito inflacionado. A gente vai falar aqui, eu estou com os dados aqui, a gente vai comentar sobre isso. Ivo, Soteldo no Fluminense, você é a favor ou contra? Não, eu fui a favor da contratação do Soteldo, mas só ler aqui um comentário do Alvimar Júnior, que eu concordo muito com o que o Alvimar está falando. Ele está falando que o Soteldo vai desafogar o Ares, né? E o time vai distribuir melhor os jogos pelos lados. Perfeito, vai passar a ter um time capenga. Exatamente, eu concordo muito com isso. E o Sérgio estava falando que o Quintela gosta muito do Ares jogando no meio de campo. Não é só o Quintela não, Sérgio. Eu também gosto. Eu acho que o Ares pode jogar sim no meio de campo. Eu acho que vai ter essa variação tática também, tá? O Ares sendo aquele cara mais solto no meio de campo, indo para o ataque, tanto nas laterais, tanto na lateral direita como na lateral esquerda, e indo verticalmente para o gol. Né? E o Soteldo vai fazer muito bem para o time do Fluminense, além de equilibrar o time do Fluminense. Eu acho que o Soteldo vai fazer a mesma função, trocando de lado, mas no ataque, né? Tanto que o Márcio me lembrou bem aqui, só que no Grêmio ele jogou muito mais no lado esquerdo do que no direito. Mas no Santos, você vê o mapa de calor do Santos, ele joga pela esquerda. Pela esquerda. No Santos ele jogou só do esquerdo. Vamos lembrar aqui que o jogo contra o Grêmio, na Libertadores do ano passado, o Renato botou ele no lado direito, em cima do esquerdinha. Lembra? Que ele trocou. Acabou com o esquerdinha. Ele acabou com o jogo. Bem lembrado. Acabou com o jogo. Então, cara, eu acho uma ótima contratação. A diretoria está de parabéns em relação a isso. Só que aí vai a minha crítica, né? Em relação aos valores. Eu acho um valor muito alto para 50% do jogador. Aí tem essa opção de compra daqui a um ano, né? No final de 2026, se o Fluminense não vender o jogador, vai ter que comprar os outros 50% do jogador. Eu acho muito caro, eu acho um absurdo, né, esses valores. Mas uma coisa não interfere a outra, galera. Sabe o que vai acontecer? Sabe como que nós, torcedores, que estamos criticando, não a contratação do jogador, né, mas sim os valores, sabe como que a gente vai esquecer isso? Com a resposta do Soteldo dentro de campo. Se o Soteldo jogar pra caramba, acabar com os jogos, né, ou ser um jogador bastante útil pra gente, a gente vai esquecer tudo isso. Agora, tem o outro lado da moeda. Se ele não jogar, vai ficar um alvo nas costas do presidente Mário Bittencourt e do Renato Gaúcho, que pediu tanta contratação do jogador. Caio? Não, eu vou assim, vamos lá, tem vários pontos com relação a isso, né? Primeiro
é o jogador que, indiscutivelmente, se for aquele cara que jogou no Santos, jogou até de certa forma também no Grêmio, né? Vier jogar o que a gente sabe que ele joga, ele veio pra ser titular absoluto do time do Fluminense diante desses pontas que a gente tem, né? Isso é fato. Fácil. Agora, a pergunta é, o Soteldo é um jogador que atualmente, vamos lá, ele tem 27 anos de idade, é jogador de seleção... Tá, Venezuela, mas é jogador de seleção. O pessoal tá vendo aí os lances dele, né? Algumas partidas pelo Grêmio, pela seleção também. Esse Soteldo... É o Vascaíno. É o Vascaíno. Olha o Vascaíno. Vascaíno gosta de ver essa cena aí. olha Lembrando que essa agora tá caneta proibido do fazer Bruninho. isso, né? Acabando com o futebol, diga-se de passagem, essas palhaçadas. Mas ok. Aquilo ali depois deu problema pro Bruno Henrique, aquele lance ali depois, né? Mas quem então sabe, assim, sabe. o que a gente tem que analisar é o seguinte. O Soteldo é um jogador que ele vem numa crescente ou vem em declínio atualmente? Não sei. Ele teve até umas lesões aí agora, tal. Pô, sei lá, deixa a gente com o pé atrás, é natural. Mas como eu reforço mais uma vez, que eu digo sempre, o Fluminense faz contratações arriscadas. Faz contratações arriscadas. O Soteldo um risco que eu correria? É um risco que eu correria. Aí eu começo a analisar a questão de valores. Aí é complicado. Falando em valores, realmente eu achei o valor muito alto. Eu não sei se essa questão aí do contrato tem essa parte de ser obrigado a comprar ele depois, os outros 50% depois de, se não for vendido até 2026. Eu não sei se isso existe ou não, mas considerando que tenha que fazer isso mesmo, eu acho o valor muito alto, realmente. Mas aí a gente cai na questão do quê? Do mercado. Do mercado inflacionado. E é isso, a gente não pode fugir disso, Ivo. Entendeu? O mercado tá. A gente hoje, para contratar jogadores medianos, a gente paga fortunas. Então, assim, não tem como fugir. Infelizmente, não tem como. Isso não é culpa do Fluminense, não é culpa da gestão. É o mercado, entendeu? É a inflação gigantesca e inúmeros fatores, né, que levam a isso. O investimento então, assim, também aumentou dos clubes, né? O faturamento aumentou demais. Aumentou. Então, assim, isso faz parte. Não tem jeito. A gente não tem como fugir mais disso. Então, a questão é, hoje, como a gente há um tempo atrás foi questão do Hércules, como foi questão do Canóbio. Hoje a gente está falando aqui do Soteldo. Hoje, esquecendo valores por enquanto, é uma contratação que eu faria. É uma contratação que eu faria, sim. Mas aí não dá pra gente chegar lá na frente, Ivo, aí o cara não deu certo, Deus-me livre, ele vai dar certo. Mas não deu certo de falar, pô, jogar dinheiro no lixo, porque o jogador não presta. Pô, falar isso depois de tudo acontecendo é muito fácil. Mas olha só. Hoje é uma contratação que 87% dos 444 votos estão a favor. Então, assim, depois lá na frente, se deu certo ou não, é muito fácil falar que foi jogar dinheiro jogado Dinheiro no de lixo, obra entende? pronta não pode, né? Não, Pô, mas aí olha não só, dá. mas Mas olha então, só. assim, hoje é uma contratação, eu arriscaria. Deixa o Sérgio falar. Não, rapidinho, só para me defender aqui em relação às falas do Caio. Não é questão que depois a gente for falar, foi o que eu falei. O que vai dizer se o investimento foi bom ou não vai ser a atuação do Soteldo em campo, né? Hoje, mais de 80% da torcida do Fluminense que é a contratação do Soteldo. Foi favorável à contratação do Soteldo. Só que eu te garanto aqui que desses 80% aqui, a maioria também não concorda com os valores que estão sendo pagos pelo jogador. Isso é um fato, isso é um ponto. Uma coisa não anula a outra, né? Como eu sempre falo aqui, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Lógico, todo mundo gostou da contratação, a maioria gostou da contratação do Soteldo, mas os valores assustam. Esse é o problema, né? Aí a gente tem que ver como que vai ser daqui a um tempo. Como eu falei, se o Soteldo jogar pra caramba, todo mundo vai esquecer disso. É isso aí. Pode passar pro Sérgio. Sérgio, sua opinião aí, meu amigo. Vamos lá. Tempo é livre, vai à vontade. Eu acho que os valores assustariam qualquer jogador vindo hoje para o Fluminense, porque o mercado está inflacionado. Isso eu concordo com o que o Caio está falando aí. Né? Vamos lá, a gente teve a entrada das backs, que isso aí aumentou o nível de patrocínio, absurdamente o valor de patrocínio. Você teve o adiantamento de 50 anos de recurso de televisão, esse dinheiro entrou agora, né, também aumentou, né, você tem prêmios de competições internacional em dólar, não só o Mundial, mas como a própria Libertadores paga em dólar e o dólar está alto, isso aumentou, então existe uma grande bolha no futebol que a gente não sabe até quando que ela se sustenta, e o Fluminense ele vai ter que trabalhar nessa bolha. Também é hipocrisia a gente falar, vai fazer contratação barata, não vai conseguir, cara, não vai conseguir ser competitivo e fazer contratação barata, isso aí é um fato. Né? Agora, o Soteldo tem riscos? Tem. O Soteldo há 2 temporadas não joga tão bem. É uma contratação de risco. E a gente está trazendo ele e adequado dentro do valor que a gente pode pagar porque ele é risco.
Infelizmente, a gente não pode comprar a certeza. A gente não tem dinheiro para comprar a certeza. A gente pode apostar num risco jovem, mas a gente não tem o dinheiro para comprar a certeza. Agora, o Soteldo, o máximo do Soteldo, que o Soteldo já deu, pode ser diferente no Fluminense? Muito, cara. O cara tem um X1, né? O cara tem um 1 contra 1, né? O melhor momento do Fluminense foi quando o Keno tava bem, você tinha um área, você tinha uma opção de 1 contra 1 do outro lado e um cara que carrega mais a bola, mais inteligente do outro, né? Deu equilíbrio. Depois disso o time ficou capenga, como bem o Márcio falou, né? Impressão, você olhava o time de cima, né? Eu tive alguns jogos que eu tava no Rio e no Maracanã, era um time capenga, um time que dependia só do Arias. E o Soteldo é um cara agudo, tem esse 1 contra 1, né? Tem um fator risco, cara, mas é um risco que eu correria, né? O que me preocupa é se tivesse valor para pagar depois, cara, aí realmente fica um pouco alto demais, porque o valor agora, os 30 milhões, é o que a gente pagou no Canóbio, cara. Me desculpe, o Soteldo tem mais nome do que o Canóbio. Canóbio foi 41. Na seleção. Mais barato, só que o Canóbio foi 80%, o Soteldo é 50%. É o valor que mais ou menos que a gente pagou no Canóbio. E o Soteldo, pra mim, tem mais bola do que o Canóbio. Ainda foi o Isaac. O Soteldo pode me dar mais do que o Canóbio, que é um cara que eu já via com desconfiança. Os números do Canóbio já não inspiravam tanto, né? Então, assim, só fico preocupado com isso, porque Soteldo não é investimento. Soteldo pode ser uma realidade em campo. Ele não vai dar retorno de investimento com 27 anos de idade, ele não vai para o mercado europeu. O Sérgio, excelente era o que eu ia falar agora no final também, isso que você falou, que você terminou falando. A gente tem que levar em consideração o seguinte: o Fluminense está trazendo um Soteldo e não é como investimento esperando retorno, não. Fato, é retorno dentro de campo. Retorno técnico. Porque aquilo também, o Sérgio, existem jogadores que a gente traz, e não é pra ver e vender, não. É porque a gente quer retorno dentro de campo mesmo, é com título. Lógico. Por exemplo, o John Arias. O John Arias, a gente pagou uma mixaria pra vir o John Arias, a gente formou um craque no Fluminense, que eu espero que ele nunca seja vendido, que ele, se possível, acabe e encerre a carreira no Fluminense. Porque o retorno que eu espero do Arias hoje é o retorno dentro de campo. Eu não espero o retorno financeiro, não tô nem aí se ele vai ser vendido ou não. Eu não quero que ele seja vendido, eu quero que o retorno do Arias seja dentro de campo. Entendeu? Eu acho que pra ter esse retorno, pra fechar as contas do Fluminense, tem outros jogadores. Tem outros jogadores que a gente pode fazer. Alguns jogadores, ainda mais com a identificação que ele já tem, na boa. Não é isso que eu espero do John Arias e, sinceramente, do Soteldo não é o que eu espero mesmo dele. O investimento é realmente para retorno dentro de campo. Não, eu concordo Exatamente. com o Caio. Eu concordo com o Caio que o investimento é para dentro de campo. É como o Caio foi perfeito agora no comentário dele. Eu acho que é isso mesmo. Tem jogadores que chegam não para dar dinheiro para o clube na venda da transferência do jogador, mas sim para trazer retorno de títulos, né, para o Fluminense. Eu acho que isso pode acontecer sim com o time do Fluminense, com o Soteldo em campo. A gente vai, uma cena que a gente vai parar de ver, acredito eu, Sérgio, você pode até complementar isso também, aquela marcação dupla, tripla em cima do John Arias, isso vai acabar. Porque era muito lado, o cara é agudo, pô. Exatamente. Você passa pro outro lado, o Soteldo vai encarar um cara 1 contra 1 só, o Soteldo vai entrar, cara. Exatamente. E Sérgio, eles ainda vão fazer um revezamento. Com certeza, eles vão alternar o lado do campo. Como o Keno fazia com o Arias, né? Quando você tinha o Keno bem. Eles fazem. O Arias tem feito isso até com o próprio Serna. O próprio Serna tem feito isso. Já é feito. Com ele, então? Com o Soteldo, então? Cara, que ainda joga bem dos dois lados? Exato. E na minha modesta opinião, o Soteldo, com todo o problema que ele pode causar, ele é melhor que qualquer ponta que tem no Fluminense hoje. Isso é fato. Sim, concordo. Isso é fato. Eu não sei quem falou isso. Acho que foi você, Caio, no nosso grupo lá de membro lá, que você estava falando. Ou foi outro colega, não lembro. O Soteldo não pode chegar para ser titular. Por que não? Por que não pode chegar para ser titular? Pra mim, ele é titular. Pra mim, eu falei, chega para ser titular. Pra mim, ele chega para ser titular. Tudo bem, o Serna ele é iluminado, tá fazendo os gols dele, né? O Keno, ele tem uma história no Fluminense, a gente sabe que ele também tem um X1. O que eu critico do Keno é a tomada de decisão dele, que ele erra na maioria das vezes. Mas, enfim, para mim, esses jogadores são os jogadores de segundo tempo. Eu acho que a gente vai ter uma qualidade melhor com o Soteldo de titular do que tendo o Serna e o Keno. Lógico, isso vai depender de jogo para jogo, mas eu acho que o Soteldo só chega assim para ser titular do time do Fluminense. Não tem por que não ser. Assim, o que o Márcio falou no início, o Keno já tá ficando velho. Porque, sinceramente, já tá velho. O Keno, jogando o que ele jogava em forma, ele disputa a vaga com o Soteldo. Porque os dois têm uma qualidade enorme. Entendeu? Agora, comparar com os outros que a gente tem, Serna, Canóbio, Paulo Baia, sei lá, os outros, não tem nem comparação.
Entendeu? Acho que o Keno em forma, aí sim, pode ser aquele cara, tipo, vou disputar a vaga com o Soteldo. Os outros, pô, passam longe. É pra completar. É pra nem entrar em campo, dependendo do. Se você tiver Keno e Soteldo, os outros nem jogam no meu time. Exatamente. Vamos dar Galera, tem. Deixa eu só passar pros comentários. 627 aqui simultâneo. E 363 likes, galera. Vamos sentar o like. Quem tá chegando agora, verifica se tá inscrito no Flu Resenha. Ivo, quer passar pros comentários aí? Vamos lá nos comentários Vamos aqui, lá. cara, que muita gente está comentando. A gente às vezes deve ficar discutindo aqui, debatendo aqui. Isso. E a gente deixa passar um pouquinho o chat, né? Mas a gente, na medida do possível, a gente lê aqui, tá, galera? Cadê aqui o comentário do Beto Flu? Perdi o comentário do Beto Flu, cara. Puta que tu correu aqui. A torcida do Santos não é a torcida do Santos não é a favor da saída do torcedor. A maioria, Soteldo, eu não. tava vendo as enquetes lá, a maioria foi contra. bastante equilibrado, tá? É. Foi bastante equilibrado, mas a maioria não queria que ele saísse. Pô, perdi o comentário do Beto Flu aqui. É, O Rafael Daniel, Castro tá o falando Daniel aqui. Bessa tá falando aqui que o meu medo é que o Soteldo possa quebrar o elenco, trazer um ambiente ruim. Cara, com o Renato lá não, cara. O problema é se o Renato sair e ele ficar. Lembrando, pessoal, reforçando, o Soteldo foi um pedido do Renato. É. O Soteldo foi um pedido do Renato e ele mesmo bancou, não, pode trazer que eu resolvo isso aqui. E o Renato é muito bom pra isso, tá? Sim. O Renato é boleiro, o Renato é aquele cara que tem a lábia do jogador. Era um jogador que gostava também da noite. E assim, Ó. então assim, isso não vamos fugir disso, né? Gosta Gostava até hoje. também. O tio Evandro- gosta. o Então tio assim, ele Evandro vai Flu- trazer isso e ele vai chamar, ele chamou a responsabilidade também pra ele. Eu acho que ouve, o jogador ouve comentário o do tio cara, Evandro. entendeu? Acho que vamos lá, vamos pensar. Acho que tem tudo também pra dar certo. Não É isso vai aí. dar errado. Fala, Tricolor, curtindo o conteúdo do Flu Resenha? Comenta, compartilha aí nas suas redes sociais. Tamo junto.